Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia aqui com o Senhor, com a palavra, né? E hoje a gente finaliza o livro de Juízes. Gente, é tão bom, não é? Tá caminhando com a palavra, tá caminhando com Jesus e conseguindo conquistar, né, esses livros e caminhando e mais um, e cada dia é uma vitória aqui para nós. Não sei para vocês, mas para mim porque tem dias que é muito cansativo, tem dias que é muito puxado, tem dias que são muitos compromissos, tem dia que a rotina traz, né, um certo peso para nós e a gente às vezes quer parar com a leitura ou quer parar com o compromisso ou acha que pode deixar para amanhã, mas a gente tem perseverado com o Senhor e tem sido tão bom, né? Depois que a gente termina a leitura, depois que a gente termina o devocional, é sempre tão prazeroso. Deus tem ministrado muito ao meu coração. Então hoje a gente vai para esse dia 5, né? Dia 5 de abril de 2024. 5 de abril de 2024. E a gente vai terminar então os 3 últimos capítulos de Juízes. Capítulo 19, 20 e 21 de Juízes, ok? Capítulo 19 diz assim: Naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia eles se levantaram cedo, e o levita se preparou para partir, mas o pai da moça disse ao genro: Coma alguma coisa e depois vocês poderão partir. Os 2 se assentaram para comer e beber juntos, mas o pai da moça disse: Eu peço a você que fique esta noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: Vamos comer, espere até a tarde. E os 2 comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: Veja, o dia está quase acabando, é quase noite, passe a noite aqui, fique e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse a seu senhor: Venha, vamos passar a noite, vamos parar nesta cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: Não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: Ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram e o sol se pôs quando se aproximaram de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: Para onde você está indo? De onde vem? E ele respondeu: Estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada, nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim, para a sua serva e para a jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-los no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para casa e os alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: Traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhe disse: Não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede. Não cometam essa loucura.
Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para casa, onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava a sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Capítulo 19 é um daqueles textos que a gente gostaria de não ler na Bíblia. É um daqueles textos que a gente não gostaria de ver no meio do povo de Israel. É um daqueles textos que a gente nem acredita que possa ser verdade, que essa narrativa tenha acontecido. Mas eu quero te dizer que é verdade. Eu quero te dizer que se Deus permitiu que isso estivesse aqui, é porque é verdade. E esse texto é extremamente difícil de ser compreendido, de ser entendido, e porque que a permissão de Deus para esses dias de Israel aconteceu dessa forma. Então você tem aí a oportunidade de meditar um pouco nessa palavra e tentar ver o que o Espírito Santo te revela nela. Capítulo 20. Então todos os israelitas de Dan, a Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus. 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-nos e cercaram a casa com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora, todos vocês, israelitas, manifestem-se e deem o seu veredito. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar, mas é isto que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens, 10, de cada 1.000 homens, 100, de cada 10.000 homens, 1.000, para conseguirem provisões para o exército, poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merecem por esse ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram e se reuniram como um só homem contra a cidade. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem seus canalhas de Gibeá para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Vindos de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26.000 homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados, havia 700 canhotos muito hábeis, e cada um deles podia atirar com a funda uma pedra num cabelo sem errar. Israel, sem os de Benjamim, convocou 400.000 homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá
Naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor respondeu, vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram o Senhor. Naqueles dias, a arca da aliança estava ali e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram, sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor respondeu, vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá, avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinham feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a ferir alguns dos israelitas como tinham feito antes, e uns 30 homens foram mortos em campo aberto e nas estradas, uma que vai para Betel e a outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam, nós os derrotaremos como antes, os israelitas diziam, vamos retirar-nos e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posições em Baal Tamar, e a emboscada israelita atacou da sua posição a oeste de Gibeá. Então 10.000 dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel. Naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinham preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repentinamente para dentro de Gibeá, espalharam-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça, e então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles, e disseram, nós os derrotaremos como na primeira batalha. Mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo ao céu. Então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Assim fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel que saíram das cidades os mataram ali, cercaram os benjamitas e os perseguiram, e facilmente os alcançaram nas proximidades de Gibeá, no lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto, para a rocha de Rimom, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo das estradas. Até Gidom, eles pressionaram os benjamitas e mataram mais 2.000 homens. Naquele dia, 25.000 benjamitas que portavam espada morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram toda a cidade à espada, matando inclusive os animais e tudo o que encontraram nelas, e incendiaram todas as cidades por onde passaram. Capítulo 20 fala desse juízo, de Deus e de Israel que veio sobre Gibeá e sobre todos os benjamitas que foram para a guerra contra Israel. Eles, ainda percebendo o seu erro, queriam de alguma maneira vencer os seus irmãos israelitas. Aqui mais uma vez nós temos uma guerra de Israel contra Israel. É a tribo de Benjamim, que moravam em Gibeá, contra as outras 11 tribos, ou as outras 10 tribos, na verdade, porque os levitas não lutavam. Então, era o povo de Israel contra o seu próprio povo. Uma guerra civil que a gente fala, que é irmãos contra irmãos.
Então isso é muito terrível por causa de um pecado horroroso que eles cometeram contra aquele levita e contra a sua concubina. Capítulo 21, para a gente finalizar o livro de Juízes. Os homens de Israel tinham feito este juramento em Mispá: nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, onde esteve sentado perante Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. Ó Senhor Deus de Israel, lamentaram. Por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. Os israelitas perguntaram: quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembleia perante o Senhor? Pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. Os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje uma tribo foi eliminada de Israel, diziam. Como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes, visto que juramos pelo Senhor não lhes dar em casamento nenhuma de nossas filhas? Então perguntaram: qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispá? E descobriram-se então que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia. Quando contaram o povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes de Gileade estava ali. Então a comunidade enviou 12.000 homens de guerra com instruções para irem a Jabes de Gileade e matarem à espada todos os que viviam lá, inclusive mulheres e crianças. É isto que vocês deverão fazer, disseram. Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. No meio de todo o povo que vivia em Jabes de Gileade, encontraram 400 moças virgens e as levaram para o acampamento de Siló, em Canaã. Depois a comunidade toda enviou uma oferta de comunhão aos benjamitas que estavam na rocha de Rimom. Os benjamitas voltaram naquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido poupadas. Mas não havia mulheres suficientes para todos eles. O povo pranteou Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. E os líderes da comunidade disseram: mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros para que uma tribo de Israel não seja destruída. Não podemos dar-lhes nossas filhas em casamento, pois nós, israelitas, fizemos este juramento. Maldito seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Então mandaram para lá os benjamitas, dizendo: vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas, e cada um de vocês apodere-se de uma das moças de Siló e vá para a terra de Benjamim. Quando os pais ou irmãos delas se queixarem a nós, diremos: tenham misericórdia deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra, e vocês são inocentes, vistos que não lhes deram suas filhas. Foi o que os benjamitas fizeram. Quando as moças estavam dançando, cada um tomou uma para fazer dela sua mulher. Depois voltaram para sua herança, reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas. Na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para suas tribos e para os seus clãs, cada um para sua própria herança. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. O texto termina com um dos versículos que a gente vê algumas vezes sendo repetidos aqui no livro, de Juízes. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. A atitude do ser humano, com uma natureza caída, sempre vai ser o que lhe parece certo, e sempre nós vamos estar errando diante do Senhor quando nós não nos voltamos para Ele, quando nós não obedecemos a sua palavra, quando nós não buscamos a direção do Senhor para a nossa vida. Então que você possa olhar para esse texto que nós lemos hoje, tão terrível, tão emblemático, tão difícil de ser absorvido, no meio de Israel. Nós temos tribos de Israel se matando, irmãos contra irmãos, em um tempo em que eles deveriam estar desfrutando das bênçãos de Canaã entre eles, realmente fazendo com que a lei do Senhor se cumprisse e que eles vivessem em paz e em prosperidade. Mas não durou muito tempo, desde que Josué morreu,
E então juiz após juiz sendo levantado e Israel fazendo o que não era bom, o que não era reto diante do Senhor. E eles acabam nisso, né? Com 2 guerras civis em menos de 300 anos aproximadamente aqui, da leitura do livro total de Juízes. A gente tem aqui aproximadamente isso. Eu não contei de forma corrida para ver, mas é aproximadamente isso. Um juiz passou 40, outro mais 40, outro mais 20, outro mais 40. Então, quando a gente vai somando esses tempos dos juízes de Israel, a gente vai percebendo uma média aí de 300, 400 anos aproximadamente, em que eles viveram esse tempo em que Deus não conseguia ser o rei na vida desse povo. Mais uma vez, Israel já se voltando, né, para o seu próprio eu, para a sua própria vontade, seguindo seus próprios caminhos, e vai dar em opressão, com certeza, não tenha dúvida, né? Eles vão ser opressos, oprimidos pelos seus inimigos. Amém, queridos? Que o Senhor possa ministrar a vida de vocês aí, então, nessa sexta-feira. Amanhã já é sábado, né? O 6º dia dessa semana. Nós temos um livro lindíssimo para meditar amanhã, que é o livro de Ruth. Então, se eu fosse você, não perdia a leitura de amanhã. Meditava nesse texto junto com a gente. Passava um tempo do seu sábado aí realmente meditando naquilo que o Senhor está falando nesse livro de Ruth. Porque Deus tem redenção para o seu povo. Deus tem redenção para a nossa vida, nos mostrando claramente dentro do livro de Ruth. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês e bom final de semana para nós. Em nome de Jesus. Deus abençoe.